capítulo 3, e vamos ao que Paulo vai dizer. Filipenses, capítulo 3. No seu verso 1. Filipenses, capítulo 3, no seu verso 1, vai dizer assim: Por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dizer-lhes estas coisas, e o faço para protegê-los. Cuidado com os cães, aqueles que praticam o mal, os mutiladores que exigem a circuncisão, pois nós que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos verdadeiros circuncidados. Alegremo-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos, ainda que se outros pensam ter motivos para confiar em seus próprios esforços, eu teria ainda mais. Fui circuncidado com 8 dias de vida, sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja, e quanto à justiça, cumpria a lei com todo vigor. De começo, vamos parar aí e fazendo uma breve ressalva para a gente entender por que Paulo chegou nessa ideia, né? Principalmente nessa ideia que ele vai falar após isso. No capítulo 1, como a gente viu, Paulo vai tratar sobre glorificar a Jesus e sobre a pregação do Evangelho. Essas são as preocupações de Paulo. No capítulo 2, unidade cristã, servir como Cristo serviu, seguir alguns exemplos, ver alguns exemplos, e enfim. E no capítulo 3, que é o que a gente vai ver hoje, faz com que Paulo conclua essa ideia, conclua um pouco essa ideia. Paulo vai dizer que eles devem se alegrar e que ele também se alegra por poder estar dizendo novamente o que ele está dizendo. Ele vai dizer para a gente tomar cuidado, para a gente ficar atento, dizendo assim: cuidado com os inimigos da cruz, os judaizantes da época. E os de hoje, quem são? Naquela época, Paulo vai falar sobre os judeus que se infiltravam nas igrejas e de maneira errada tentavam implementar as doutrinas judaicas dentro da igreja. E a princípio era sobre a circuncisão. E como a gente bem sabe, a circuncisão no Velho Testamento, na Velha Aliança, vai simbolizar a aliança com Deus e tudo mais, o que Deus colocou para ser como aliança com seus filhos. Até mesmo Paulo, como a gente leu, foi circuncidado após 8 dias de vida. E eles tentam implementar isso na igreja. E Paulo vai dizer: toma cuidado com os inimigos da fé, toma cuidado com esses que são mutiladores, que exigem a circuncisão, os que praticam o mal. Como a gente bem sabe, um ensinamento errado pode destruir uma fé. Uma heresia pode levar para frente, levar para baixo, destruir todo o alicerce que a gente está construindo na fé. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. E em relação aos de hoje, quem são esses perigosos de hoje em dia? Quem são esses que Paulo nos alertaria de hoje em dia? Alguns até mesmo continuam na mesma prática de
judaizar o cristianismo. Tentam colocar shofar no meio dos cultos, tentam colocar a Arca da Aliança como um símbolo extremamente valioso e isso e aquilo. Colocam fé naquilo, não é só como se fosse um símbolo da antiga aliança. Colocam uma fé extremada naquilo, que só se tiver a Arca da Aliança vai ter a presença de Deus. Mas não é assim. Infelizmente, no meio mais neopentecostal, acontece muito isso, a gente vê muito isso. Práticas que não fazem parte de tudo que os apóstolos ensinaram, de tudo que foi usado para construir a base da igreja ao longo desses 2000 anos em que nós temos de história da igreja. Então, tem alguns que ainda continuam com essas práticas, na tentativa de judaizar o cristianismo. E alguns não usam mais esses meios, usam outros, e mais para frente eu vou explicar. Só que eu quero passar uma ideia para a gente. É possível uma pessoa que está mergulhada na Bíblia, está mergulhada na Palavra de Deus, não perceber que, por exemplo, o seu pastor está desviando a igreja por um lado, minuciosamente, gradativamente, de modo pequeno, sabe? É cada dia um empurrãozinho a mais para a igreja, para um abismo, para uma heresia, para um ensinamento errado. É possível uma pessoa que está mergulhada na palavra de Deus, mergulhada na presença, focada no estudo bíblico, não perceber isso? Não. Certamente quem está focado nisso daqui, quem lê isso aqui todos os dias, e não só lê, mas tem isso como vida, como prazer, que nem vai dizer o salmista, vai perceber, mesmo que seja uma vírgula que o pastor mude a cada culto, a pessoa vai perceber. Assim que nós temos que ser, como os bereanos. Paulo estava ensinando, eles estavam seguindo. Paulo estava ensinando, eles estavam seguindo. Assim nós devemos ser. Se por acaso, um exemplo, nosso pastor, que nos anos até hoje, desde o começo, nunca pregou a ideia de dízimo obrigatório. E nós estamos mergulhados na palavra de Deus, mergulhados no ensinamento, sempre lendo, em constante oração, jejum, fiéis a Deus. E a gente não percebe que, por exemplo, num culto ele já fala assim, não é que não seja obrigatório, mas é bom a gente ter essa prática, para a gente não, como posso dizer, para a gente não fazer algo beneficente a Deus. E depois vem trazendo, e depois vem com a ideia de que não, mas a gente está roubando a Deus. Não, mas a gente está roubando o templo de Deus. Entende? Que é aos poucos, mas é gradativamente. Pessoas, igrejas, na verdade, têm se destruído por conta disso. Por conta que os membros não são ligados à palavra de Deus, não são ligados à presença de Deus, ao discernimento que o Espírito Santo dá quando uma pessoa está pregando. E a pessoa vai empurrando a igreja aos poucos, as vírgulas, as frases, para um abismo. E eu tenho certeza que aqui ninguém quer ver essa igreja num abismo, ninguém quer ver essa igreja num lamaçal de heresias e de pensamentos que são totalmente contras à vontade de Deus. Então, é necessário que nós, como igreja, unidos, tenhamos a unidade doutrinária que nós vimos no capítulo passado. Estejamos todos mergulhados na palavra de Deus, estejamos todos firmes na palavra de Deus, para que quando Deus nos livre, mas uma pessoa quiser vir ensinar qualquer coisa, até mesmo eu, por um erro meu, quiser vir ensinar alguma coisa que não está ligada com a palavra de Deus, a igreja tem que se prontificar e falar, bom,
Pode ser um erro seu, ou pode ser que você pense assim mesmo, mas isso aqui não está certo, porque aqui na Bíblia diz isso, isso, isso e isso. Então, temos que estar firmes. Se nós estivermos firmes, certamente não seremos enganados. Por mais que a pessoa tente mudar uma vírgula, como eu disse, se estivermos firmes, perseverando no ensinamento dos apóstolos, nós não seremos enganados. Então, muitas pessoas aí são enganadas porque não têm a prática de entender as Escrituras, não têm a prática de pedir para o Espírito Santo dar discernimento das Escrituras. Então, prosseguindo nessa mesma linha de pensamento, como cidadãos desta terra e cidadãos do céu, nós estamos ligados à verdade, e a verdade é o que nos liberta. E é possível a gente cair em algumas ladainhas, por exemplo, na ideia que eu vou explicar já, que é sobre a hegemonia cultural. Porque o que é a hegemonia cultural? Um feijão com arroz bem simplesinho. É quando, por exemplo, eu quero implementar uma hegemonia cultural aqui. Eu quero que todos pensem como eu. Quero que todos tenham a mesma atitude que eu. Isso, quando está em mãos erradas, e sempre esteve em mãos erradas, porque surgiu de mãos erradas, destrói a fé, destrói tudo que toca. E, a princípio, isso surgiu num filósofo, se eu não me engano, italiano, Antonio Gramsci. E ele vem com essa ideia de todos devemos ter o mesmo pensamento e tal, e tal. E algumas pessoas usam hoje isso de forma tosca, assim como ele usou, para destruir a fé. Lembra, não sei se os irmãos vão lembrar, uma vez que eu falei sobre a escola, que é um lugar um tanto quanto demoníaco, porque é algo esquisito. Pessoas sempre querem te influenciar, principalmente os professores. Eu tenho professores assim que sempre estão ali, ó, tacando uma pedrinha para tentar implantar essa hegemonia cultural, essa forma de pensamento de todo mundo pensar apenas o que eles querem. E com essa estratégia, algumas teologias se implementaram na igreja. A teologia liberal. A teologia liberal que traz uma ideia toda desconstruída da Bíblia, que quer dizer que a Bíblia não é 100% a palavra de Deus, que a Bíblia não é 100% correta, que ela tem alguns erros, porque foi escrita por seres humanos, e por isso e por aquilo. A teologia da libertação, que tenta fazer uma junção entre a fé cristã, a Bíblia e as práticas da filosofia marxista e comunista, que não tem nada a ver. Essa ideia de justiça social que eles têm não tem embasamento bíblico nenhum, como a gente aprendeu do próprio Cristo. Então eles tentam implementar isso dentro das igrejas. É uma teologia liberal, uma teologia da libertação, um teísmo aberto, que quer dizer que o futuro ainda não, Deus não sabe, que está tudo em aberto ainda, que, enfim, pode acontecer várias coisas, e isso destrói a fé. Então, é necessário que a igreja, todos os crentes, cristãos, sejam mergulhados na palavra de Deus, para que eles não sejam levados por pensamentos como um rebanho de ovelhas. Já viu? Maria vai com as outras? É basicamente isso. Não, já que ele está pensando assim, não sei, eu não tenho um pensamento firme, eu não estou mergulhado na palavra de Deus, eu vou ir com ele. O rebanho está indo para cá, eu vou ir para cá. É assim que funcionam algumas igrejas, e é triste isso. É doloroso eu ver que o que Deus separou para ser sal na terra, para ser luz na terra, para ser algo santificado, para ser algo puro, que leva o nome de Deus, que leva a presença
presença de Deus se caminhar desta maneira? Então, essas teologias que tentam implementar hoje dentro da igreja destroem a fé e destroem a igreja. A própria teologia liberal, como a gente viu no sermão passado, que é necessário união, que é necessário comunhão, congregar, tenta desconstruir isso, tenta tornar a gente mais livre, entre aspas, de falar, não, eu não preciso ir para a igreja sou eu, a igreja é isso e tudo mais, enfim. Esses problemas, precisamos estar firmes na palavra de Deus, mergulhados na palavra de Deus, para não cairmos nos pensamentos dos judaizantes, nos pensamentos dos hipócritas, hereges, falsos mestres, enfim, dessa escolha que são inimigos da cruz, como Paulo disse. Então, prosseguindo também, sobre ler. A gente, como eu disse, a gente tem que estar meditando, tem que estar lendo. Como que a gente ora? Como que a gente lê? A gente só, assim, por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor, nunca me canso de dizer essas coisas e os faço para protegê-los. Ou a gente pede, Espírito Santo, eu te peço pelo sangue de Jesus na cruz, me ensina a ler a tua palavra, revela-te a mim, ó Deus. Eu preciso entender isso daqui, eu preciso compreender isso daqui, porque isso aqui é a minha vida. Glória a Deus. Então, continuando também nessa ideia de que nós devemos entender, não somente ler, como se fosse um livro comum, nós devemos ser apaixonados pela Bíblia. Verdade, Jesus. Devemos orar com fervor, orar com fé. E deve ter um equilíbrio. A gente não deve só orar e não ler, ou só ler e não orar. A gente deve ler e orar. E junto, que eu não comentei, mas é uma estratégia também dessas pessoas de tentarem se infiltrar na igreja, é tornar a Bíblia obsoleta. E obsoleta eu já falei na pregação passada, é tornar algo ultrapassado, é tornar algo velho, algo inadequado, antiquado, sabe? Que não encaixa nos dias de hoje. Então eles tentam tornar a Bíblia obsoleta, velha. Falam, não, o cara baseia a vida dele numa Bíblia, num livro, não faz sentido. Então, alguns cristãos pensam assim. Ou às vezes caem nessas falácias, nesses argumentos que as pessoas dão, falando, poxa, realmente, eu estou colocando a minha vida num livro, estou levando como caminho da minha vida, que é preciosa, num livro. Tem gente que pensa assim e está à beira de deixar de crer. Se fosse qualquer livro, se fosse, por exemplo, livro, sei lá, de Harry Potter, os quadrinhos da Marvel, do Hulk, enfim, até entendível. Agora, esse livro aqui, ele não é um simples livro. Ele não é um quadrinho que conta a história de seres poderosos. Ele conta a história do próprio Deus. E é a revelação que o próprio Deus deixou para nós. Tem pessoas que vão dizer que isso daqui foi escrito por homens, mas o que nós conhecemos que não é escrito por homens? Mas esses homens que escreveram, se eu não me engano, por volta de 45, todos tinham uma coisa em comum: temor a Deus e o Espírito de Deus os guiando, inspirando. Então, tudo que está aqui não é meia parte, não é do velho, não é só o novo, tudo. Aleluia. De capa a capa, a Bíblia é inspirada por Deus, a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, então não é um livro comum. Se a gente cai nessa ideia de que a Bíblia foi escrita por homens, ou, sei lá, a Bíblia tem algumas contradições, a gente não entende a Bíblia para dizer que ela tem contradições. Pelo contrário, tem mais de 69.200 e pouquinhos
ligações de capa a capa a Bíblia. Se a gente for parar para ler ela toda, e óbvio, com muita determinação, a gente vai chegar aproximadamente nesse número aí. Lá do capítulo 1, vai ligar com isso daqui, no capítulo 2 de outro livro. E todos estão ligados. Tudo está ligado. Não existe uma obra humana que não é inspirada por Deus que chegue no nível da Bíblia. Então não é um simples livro para eu dizer, eu não vou colocar minha vida à risca por conta de um livro. A Bíblia não necessariamente é um livro comum. Ela é a palavra de Deus, ela é o próprio Deus revelado. Então, não cai nessa ideia de que, por vergonha, eu não vou seguir alguns conselhos da Bíblia por conta que pessoas me disseram, cara, você vai seguir a Bíblia como exemplo? Então, mergulhado na palavra de Deus, mergulhado na presença, na oração, temos que ter essa certeza, temos que dar a razão da nossa fé e dizer que isso daqui não é um simples livro. Aleluia. E continuando, tendo essa ideia de que a Bíblia não é comum, e levando novamente a questão de oração e infiltração nas igrejas, e essa ideia de estarmos sempre juntos, estarmos sempre mergulhados na palavra de Deus, a igreja que não possui membros e obreiros fiéis à palavra facilmente se desvia do alvo certo. Como eu tinha dito, temos que estar mergulhados por acaso o pastor desvia alguma vírgula. Temos que estar sempre prontos a estar focado no alvo certo. Então, eu conheço algumas igrejas que infelizmente caíram, infelizmente tem essas pessoas dentro da sua comunidade. É uma igreja que tem um líder de jovens que ele disse para os jovens, uma vez numa reunião, em que ficar é bom, em que experimentar é essencial para você saber se é aquilo que você vai querer da sua vida ou não. E aparentemente nada foi feito. Por quê? Porque também os membros se acovardaram um pouco, mas ele era filho do pastor. Alguns até disseram que foram falar com o pastor, mas o pastor não quis aceitar muito bem essa ideia. Então, percebe que a igreja tem que ter obreiros, tem que ter membros mergulhados na palavra de Deus. E principalmente nessa igreja, tinha uma pessoa que tinha um problema sério em questão de pecado, em questão de sexualidade. E você pega uma pessoa assim, um líder de jovens, falando, não tem problema ficar, não tem problema experimentar. E essa pessoa que eu estou falando, que tinha esses problemas, ela se desviou. Eu conheço ela hoje, não é a mesma pessoa, ela se desviou, está na Umbanda e está com a vida perdida. Você entende como é perigoso isso? Como que uma igreja chega a esse ponto? Como que uma pessoa dentro de uma igreja chega a esse ponto? A pessoa se desviou, embora tenha culpa nisso também? Sim. Não vou botar 100% a culpa no rapaz, embora ele esteja totalmente errado, mas a pessoa também tem um peso nessa culpa. Então, entende como é perigoso, como é sério isso? As pessoas não entendem como é sério viver em igreja, viver como comunidade, viver como família em Cristo. Uma pessoa perdeu uma fé por conta desses ensinamentos. Então, tome cuidado, esteja mergulhado, esteja firme nas promessas de Jesus
esteja firme nos ensinamentos de Jesus, esteja firme na palavra de Deus revelada. Mas eu conheço também, não vamos falar só das coisas ruins, eu conheço também igrejas que, embora pequenas, embora tenham poucos membros, embora não tenham uma riqueza tão grande, são um mini exemplo para ser seguido. Alguém sabe que igreja que é essa que eu estou falando? Para seguir Cristo. Amém. Eu conheço essa igreja e eu sou totalmente grato a Deus por fazer parte dela. Como eu disse nos capítulos passados, a gente tem que saber que a nossa igreja não é perfeita, mas eu amo todos aqui com o amor de Cristo. E todos juntos vamos buscar a perfeição, que vai ser mais tratada mais para frente. Enfim, eu conheço essa igreja, que tem obreiros, que tem pastores, que tem membros, que se esforçam para estar ali firme. Mas, por exemplo, chegar alguém com um ensinamento ruim e falar, não, aqui não. Verdade. Uma igreja que busca seriedade. Então, é necessário a gente se aprofundar ainda mais na palavra de Deus. Ter isso daqui como vida, paixão, amor. A gente faz muita coisa pela nossa vida. E a gente tem que ter isso daqui como vida. A gente tem que fazer tudo por isso daqui. Eu não falo só desse livro, assim, de folhas, mas da palavra de Deus revelada aqui. Então, temos que ter esse tipo de membros, de obreiros, de pastores, enfim. E é necessário também os pastores, os líderes e os obreiros suportarem as pessoas mais fracas na fé, essas pessoas que têm esses erros. Não foi o caso desse líder de jovens que eu dei, mas, por exemplo, tem casos, e graças a Deus sempre vai ter, de pessoas, de líderes que exercem muito bem o seu ministério, que é aquela pessoa que não tem que reclamar dessa pessoa, porque ela ensina, ela não aprova o pecado, ela não incentiva você a errar, pelo contrário, ela sempre está aqui jovem, ei jovem, ei moça, ei moço, ei filho, ei velha, ei criança, ou qualquer coisa, anda segundo isso daqui. Isso daqui é o que nós acreditamos, isso daqui é o que nos dá vida. Então, exercer um bom ministério, suportar os mais fracos na fé, é isso. Não é eu fingir que eu não estou vendo o pecado alheio. Não é eu fingir que eu não estou vendo o pecado do irmão ou da irmã. Mas eu falar, me encher de compaixão, me encher de amor, me encher do que nós vemos no capítulo 2, falar, vem aqui, a gente precisa conversar porque a Bíblia diz isso, isso e isso. Enfim, exercer um bom ministério não é fingir que não vê o pecado, mas ensinar e alertar. Já indo para o final, hoje eu vi um vídeo de um pastor que eu gosto e ele estava dizendo que não devemos acreditar em pastores quando eles dizem eu estou indo para o final, não que eu seja pastor, mas enfim, não devemos acreditar em pastores que dizem que está indo para o final. Ele disse que ele já estava indo para o final uns 20, 10, 20, 30 minutos atrás. Enfim, acontece, né? Vamos seguir lendo. No verso 7, foi onde paramos. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as coisas são insignificantes comparado ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem da fé em Cristo Jesus,
pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando de sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dos mortos. Então, Paulo, depois dele ter falado que ele era zeloso, fiel ao judaísmo, que ele era zeloso com as práticas, a justiça da lei, ele vai dizer, ainda assim, eu não considero isso importante mais. Por quê? Porque eu encontrei uma pedra muito mais preciosa, como nós vimos nos sermões passados. Eu encontrei algo muito mais, eu estava procurando, e ele encontrou Jesus. Aleluia. Foi o motivo dele tornar insignificante todas as outras coisas. Líder de tropas romanas, era judeu, tinha cidadania judia, tinha cidadania romana, tinha direitos e mais direitos, tinha poder, era forte porque perseguia a igreja, era justo porque praticava a lei, entre aspas, era glorioso. Paulo, hoje em dia, seria, por exemplo, o que nós chamamos daquela pessoa que é rica, que tem privilégios, né? Tem vantagens, mas ele falou, não se compara. Aleluia. Assim, sim. Mas qual o valor de ser bem-sucedido? Qual o valor de seguir qualquer coisa a não ser Cristo? Voltemos ao capítulo 1. O que é mais importante? Novamente, como eu disse no começo, o que o capítulo 1 tenta dizer que é mais importante, o que de fato é importante, é o Evangelho de Deus. É glorificar a Deus. Então, Paulo entende que ser bem-sucedido, que ter vários títulos, várias pessoas a seu dispor, não tem muito valor. Verdade. Não tem muito valor para mim eu ser gerente de um grande banco, ter muito poder, muito dinheiro, mandar em pessoas. Por quê? Porque eu encontrei Jesus. Aleluia. Não tem muito valor para mim eu fazer inúmeras faculdades, mas o máximo que eu poderia fazer. De tudo que eu gosto, de filosofia, de história, de geografia, de matemática, por mais que eu gaste toda a minha vida fazendo essas faculdades para ser bem sucedido, não tem valor nenhum. Não tem ganho nenhum para a minha alma. Ser bem sucedido aqui na terra, tudo vai passar, né? Já disse João, não devemos amar as coisas da terra, porque tudo vai passar. Jesus Cristo há de voltar para nos buscar e tudo aqui será destruído. Então, por que ter valor em algo material? Algumas pessoas têm valores em alguns materiais, em carro, em casa, em trabalho. Essas daí eu não entendo de jeito nenhum. Algumas têm valores em pessoas, o que já me faz refletir um pouco, se ela não for firmada em Cristo, óbvio. Mas por que eu devo ter um valor muito maior do que eu tenho de Cristo na minha família? A minha família é importante, depois que eu conheci a Cristo, sim, é importante, eu devo zelar dela, eu devo cuidar dela, eu devo manter ela, sim. Mas
tem o mesmo valor, ele não tem valor comparado a Cristo. Os meus irmãos, que embora geneticamente façam parte do meu sangue, eu faço parte do sangue deles, a minha avó, o meu avô, o meu pai e a minha mãe, não tem mais valor que Cristo Jesus. Aleluia. Não tem mais valor do que Cristo Jesus me deu, que é uma família na fé. Aleluia. Como o irmão Jailson disse, temos que zelar pela família da fé. Então, eu não tenho mais uma família que é por pai e mãe, irmãos. Eu tenho uma família que é somente por irmãos aqui, todos adotados. Aleluia. Todos remidos Glória a Deus. pelo sangue de Jesus Cristo. Amém. Então, não faz sentido nenhum, já para mim, humanamente falando, ter valor em coisas materiais. Pensava um pouco, humanamente falando, em relação a valores em família. Mas agora, isso sim para mim tem valor. Isso sim para mim excede qualquer conhecimento, excede qualquer riqueza que eu tiver. Por mais que eu seja mais rico que Salomão, mais próspero que Salomão, mais sábio que Salomão, isso não terá mais valor que Jesus Cristo. Aleluia. É estranho para algumas pessoas olhar para mim e falar: cara, vai fazer 17 anos aí, por que a sua coisa mais valiosa é a fé? Por que a sua coisa mais valiosa é esse tal livro ali? Por que a sua coisa mais valiosa é aquela igreja pequenininha na qual você congrega? Nunca vão entender. Nunca terão a felicidade que eu tenho. Nunca terão com Deus a intimidade com Deus que eu tenho. Eu gostaria muito, mas eu gostaria muito que essas pessoas experimentassem um pouquinho do que eu sinto, um pouquinho do que Cristo fez por mim, Aleluia. Aleluia. um pouquinho do que Cristo fez por nós, um pouquinho do que Cristo faz para manter essa igreja de pé. Se eles sentissem um pouquinho disso, eu tenho certeza que eles queriam sentir muito mais. Verdade. Porque um pouquinho só de Deus que a pessoa sente é o suficiente. Uma pequena brasa do trono de Deus nos purifica e incendeia o nosso coração. Aleluia. Está somente na presença de Deus, ele vê o trono de Deus sentado, fala: me perdoa, o que vai ser de mim? Eu vi a Deus. Aleluia, Jesus. Então, se eles pudessem sentir o que nós sentimos, se eles pudessem crer no que nós cremos, Verdade, Senhor. você é privilegiado. Obrigado, Obrigado, Jesus. Eu sou privilegiado. Obrigado, Jesus. Você é privilegiado, mas você é pobre, você não tem nada. Verdade. As outras pessoas estão na frente, que fazem escola particular, estão na frente de você, do Enem, que não sei o que lá, que não sei o que lá. Não. Eu sou privilegiado. Porque eu tenho fé em Aleluia. Cristo Jesus. Glória a Deus. Essas pessoas não têm o que eu tenho. Eu sou privilegiado. Obrigado, Eu Jesus. tenho tanta felicidade em ser privilegiado, de crer em Cristo Jesus. Você tem essa felicidade? Todos nós aqui devemos ter essa felicidade de ser privilegiado, de crer em Cristo. Obrigado, Jesus. Então, percebemos que valor em coisas materiais não importa. Valor de pessoas, se for colocar na balança com material, importa sim. Mas se for colocar na balança com Jesus, nada importa. Verdade. Colocar a minha vida, o que para muitas pessoas é muito mais importante do que os outros, É. comparada a Jesus,
não importa. Paulo é um exemplo disso, eu gosto muito de Paulo, não sei se é por conta disso que eu gosto muito de Paulo, me aproximei muito dele no começo da fé. E falo, Paulo, eu acho que eu entendo um pouquinho do que você sente. Eu Aleluia. acho que eu entendo um pouquinho do que você acredita. Porque eu também penso assim. A minha vida, comparada a Cristo Jesus, não vale nada. Os meus bens, os títulos que eu posso ganhar, os títulos que eu posso morrer tentando buscar, não vale nada. Todo o trabalho que eu fui exercer para conseguir um dinheirinho, não vale nada. As pessoas que um dia vão passar por mim, vão morrer e tudo mais, não vale nada. Mas a única coisa que vale é Jesus Cristo. A única coisa que é importante é Jesus Cristo. Mesmo tendo passado 2000 anos, a importância de Jesus não diminuiu nem um pouquinho. Verdade. O que seria dessa sociedade se não houvesse Jesus? Ai de nós. Se a gente pensa que hoje é ruim, se a gente pensa que o século passado, que teve inúmeras guerras e mortes e matanças, foi ruim, imagina o que seria da humanidade se não fosse o cristianismo, se não fosse Jesus Cristo. Então, tendo isso, nada significa, tem valor algum para mim, senão Jesus Cristo. Mas sabe o que Paulo teve que fazer para entender isso? Para perceber isso? Vamos ler. Aleluia. Até o fim e eu já termino por aqui. No verso 12. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Jesus Cristo me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial, para qual Deus nos chama em Jesus Cristo. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar com essas coisas. Se discordam de algum ponto, confio que Deus esclarecerá para vocês. Contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Continua lendo. Irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem nosso exemplo, pois vamos para aí depois. Então, o que Paulo teve que fazer para chegar nesse pensamento? Para chegar nessa convicção que ele tinha? Que pode não transparecer palavras, pode não transparecer tantos sentimentos, mas a convicção que Paulo escreveu isso daqui, eu tenho certeza que foi enorme. Você é convicto da fé que você tem? Você é convicto de que Jesus Cristo é tudo para você? De que o seu coração não tem lugar dentro de você? Temos que ser convictos. Temos convicção de que Jesus Cristo é tudo para mim e nada mais importa. Paulo fez assim como Moisés. Não sei se os irmãos vão lembrar também, mas em uma das oportunidades que eu tive, falando sobre Moisés, falei que ele subiu no monte e Deus falou para ele: eu sou o que sou, enfim. Para Moisés entender e ouvir de Deus, eu sou o que sou, ele teve que entender o valor do Egito, entender o valor das coisas pagãs que estavam em seus meios, teve que entender o valor do mundo, teve que entender o valor dele. Paulo foi da mesma forma, para ele ter essa convicção de que nada mais me importa, que Jesus Cristo é tudo para mim. Ele teve que entender o valor do mundo, o valor de tudo que ele era, de tudo que ele tinha,
um gancho rápido, jovem rico. Ele não entendeu quem era que estava falando com ele. Porque ele falou, poxa, eu tenho muita coisa. Ele comparou, ele não entendeu quem era que estava falando com ele. Porque se ele entendesse quem é que estava falando com ele, ou melhor, se ele entendesse o quanto o dinheiro dele valia, ele ia falar, Jesus, eu faço, sem reclamar. Para a gente entender verdadeiramente o que Deus é na nossa vida, precisamos entender o que nós somos e o que o mundo é para nós. Para ficar mais simples, eu não posso só dizer, Deus é tudo para mim, eu faço tudo por Jesus, eu amo Jesus, eu entrego a minha vida, se necessário, por Jesus. Se eu não entender o valor que eu tenho e o valor que o mundo tem. E que valor é esse que eu tenho? E que valor é esse que o mundo tem? E que valor é esse que as pessoas têm? Nenhum. Como a gente viu, eu não tenho nenhum valor para mim. A minha família, o meu sangue não tem valor nenhum para mim. As coisas que eu posso conquistar, que eu posso ser, que eu posso fazer, não tem valor nenhum para mim. Só assim eu vou poder entender o valor de Deus para mim. Quando eu parar de olhar para mim, falar, poxa, eu valho só um pouquinho. Eu não vou entender completamente o valor de Deus. Não tem como eu ter uma mínima amizade com o mundo e ser amigo de Deus. A mínima amizade com o mundo, o mínimo valor que eu coloco no mundo, que eu coloco em mim, que eu coloco em tudo que eu vejo, eu não tenho esse valor em Deus. Porque é o espaço que falta aqui, não vai estar lá. E se aqui é imperfeito, se o espaço que nós temos, se o valor que nós temos em Deus não é 100%, ele não é nada. É meio difícil talvez de entender, porque não tem como eu falar, eu acredito em 99,9999% da Bíblia, e os outros 0,0001%. Não acredito muito. Então, eu não sou verdadeiramente fiel à Bíblia. Se eu não acredito que a Bíblia, de capa a capa, ela é a palavra de Deus, se eu acredito que tem uma página, se eu acredito que tem uma vírgula, uma palavra que não é a palavra de Deus, eu não tenho fé. Então, se eu acredito que Deus tem todo o valor para mim, que Deus é tudo para mim, que Jesus Cristo é tudo para mim, eu tenho que entender que eu, que o mundo, e que tudo que eu possa ganhar e sei fazer, como eu já disse, eu vou repetir de novo, porque eu estou convicto disso, não tem valor nenhum para mim. Então, para mim entender o verdadeiro valor de Deus para mim, eu tenho que entender que eu não sou nada, que eu não valho nada, que o mundo não vale nada para mim, que nada se compara. Se todas as coisas são insignificantes comparado ao dano inestimável de conhecer a Cristo Jesus. Por causa dele, deixei todas as coisas de lado e as considero menos que o quê? Que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. O que todas as coisas significam para nós cristãos? Nada. Menos. Não é nem nada, ainda é menos. Não é um zero, é menos, é negativo. Porque tudo isso, se eu colocar credibilidade nisso, se eu colocar valor nisso, que não é Deus, eu só vou perder. Por quê? Porque eu vou ser condenado. Se eu viver a minha vida acreditando que tem 1% de valor aqui, eu vou ser condenado. Infelizmente. Nós só alcançaremos a salvação se tivermos totalmente fé em Cristo Jesus.
toda a minha vida e ser condenado, ou eu morrer para mim mesmo, eu morrer para essa vida, morrer para o pecado e ser salvo. É lógico isso, né? Todos nós aqui, eu tenho certeza que todos vão dizer que não tem lógica nenhuma eu viver para minha vida, viver para mim mesmo, para no fim ser condenado. Então, às vezes, nós até dizemos isso. Lembra que eu disse que é necessário entendermos o valor do mundo para entendermos o valor de Deus? Se eu digo que vale muito mais para mim morrer aqui para mim, morrer para o pecado e ser salvo, como eu posso ter conduta totalmente errada? Vamos ler. No verso 18. Pois, como lhes disse muitas vezes, e digo novamente com lágrima nos olhos, há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. Estão rumando para a destruição. O Deus dele é seu próprio apetite. Vangloriam-se de coisas vergonhosas e pensam apenas na vida terrena. Não faz sentido eu dizer que vale muito mais para mim eu morrer aqui, para mim mesmo, morrer para o pecado e querer ser salvo, se eu não tenho uma vida digna dessas palavras, dessas afirmações. Então, temos que entender o valor do mundo, nada. No fim da sua vida, Salomão entendeu onde estava o que Salomão encontrou onde estava o que tanto procurava, mas foi tarde demais para desfrutar isso em vida. O que Salomão tanto procurava? Ele procurava prazer, procurava alegria. Só que quando ele encontrou, ele já tinha feito muitas coisas erradas. Ele já tinha se casado com inúmeras mulheres, já tinha bebido do vinho e da carne, já tinha se entregado. E ele foi entender isso no final da vida dele. Por isso que Eclesiastes é tão incrível. Salomão entendeu tarde demais onde que ele acharia o que ele tanto procurava. Ele entendeu tarde demais que ele só acharia prazer, que ele só acharia alegria no Senhor. E isso custou muito para ele. Ele fala, poxa, se eu pudesse voltar no tempo, se eu pudesse não ter vivido aquilo, se eu pudesse ter procurado o lugar certo onde eu acharia prazer e alegria, eu trocaria tudo para isso. Então, ele não entendeu o que de fato era importante. E não pôde, ele entendeu no final, só que ele não pôde desfrutar disso ainda em vida. E um dia nós entenderemos isso, mas que não seja tarde demais. Se por acaso a gente se desviar no meio do caminhar, se a gente colocar um pingo de valor em qualquer coisa que não seja de Deus, que no final a gente entenda isso, mas que não seja tarde demais. Porque uma coisa nós pensamos, eu não quero pedir perdão para minha mãe depois que ela morrer. Por exemplo, eu sei que eu estou brigado com a minha mãe. Eu não posso esperar ela morrer para pedir perdão.
Então, que não seja tarde demais, no momento em que a gente perceba o que de fato é importante. E Paulo vai dizer assim para nós, no verso 20: nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Senhor, o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele tomará nosso frágil corpo e os tornará num corpo glorioso, como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas a seu domínio. Nada aqui tem valor. A nossa vida aqui não tem valor. Tudo que a gente pode desfrutar aqui, nada disso tem valor. O que tem valor de fato é isso daqui, a nossa cidadania no céu. O céu que nos foi preparado. O céu em que disse que não vai ter ranger de dentes, que não vai ter choro, que não vai ter lágrima, que não vai ter nada demais. Isso é o que de fato vale para nós. Isso é o que de fato é importante para nós. Aleluia, Jesus. Que a gente busque sempre uma perfeição, por mais que a gente não alcance ainda em vida, mas que a gente busque a perfeição. Para que a gente possa viver isso daqui, ser cidadãos do céu, não somente da terra. Eu não quero ser cidadão da terra e ir para o final do inferno. Eu quero ser cidadão do céu. Eu quero fazer parte da família que Jesus Cristo me chama para fazer parte. Quem aqui não quer ter um corpo glorificado no final? Quem aqui não quer receber de Jesus o aconchego? Então, assim eu encerro com essa ideia de que nós devemos entender o que de fato é importante. Nós devemos entender o valor do mundo. Então, é assim que eu encerro. Amém. Que o Senhor possa alcançar essa pessoa e está dependendo muito de Deus.